Olá, turma. Hoje nós vamos dar continuidade aí às nossas atividades não presenciais. Hoje nós completamos aí 7 semanas de aulas online, nesse formato aqui. Espero que estejam acompanhando e aproveitando muito bem, tá? O tema hoje são as grandes paisagens naturais, tá, turma? Nós vamos perceber que essas paisagens, elas são o quê? Elas são heterogêneas, claro, né? Não tem como a gente imaginar um planeta com uma paisagem homogênea, portanto, elas são heterogêneas, né? Uma relação entre diversos elementos bióticos e abióticos, né? Então, muito complexa, mas nós podemos dizer que essas paisagens, essas grandes paisagens, foram formadas aí durante um longo processo, né? A flora, a fauna. E esse longo processo ocorreu sem a interferência do homem, tá? Quando eu digo longo, nós estamos falando aí de séculos, nós estamos falando de milhares e, quem sabe, até milhões de anos para se formar essas paisagens naturais. De já eu adianto, se der tempo, nós vamos ver os 2 capítulos, tá bom? Paisagens Naturais 1 e Paisagens Naturais 2. Ok, galera? Mas vamos devagar, só se der tempo mesmo. Pois bem, essas paisagens elas são formadas de uma ação conjunta e equilibrada entre localização geográfica, né? Então, as paisagens elas se diferenciam dependendo da localização geográfica, dependendo também do clima, do relevo, tá? Dos tipos de rochas, né? Portanto, dos solos, né? Da vegetação. Claro que em uma paisagem, o que mais chama a atenção, o que é mais visível, é a vegetação, né? Isso é claro, isso é notório. A Amazônia, ela é tão bem conhecida, quando se fala em Amazônia, se lembra logo daquela imensidão verde, daquela floresta exuberante, não é, turminha? Pois muito bem, né? Hoje, essas paisagens que se formaram aí ao longo de todo um período geológico, tá? De milhares, de milhões de anos, como eu disse, elas estão bastante alteradas, né, turma? Principalmente aí pelo desmatamento, né? Esse desmatamento é geralmente para a extração de madeira, né? Para a expansão das áreas agrícolas, tá? Também das pastagens e assim por diante, tá? Também as queimadas, a abertura das áreas urbanas, tudo isso foi modificando essas paisagens naturais, tá? Lembre-se, o clima é o principal fator determinante para a distribuição, né, dessas paisagens no globo terrestre, tá? Fatores como umidade, temperatura, tá bom? Aliás, elementos climáticos, né? Lembram? Umidade, temperatura, tudo isso vai influenciar o quê? Uma distribuição, né, em cada clima, uma paisagem diferente. Em cada localização, uma paisagem diferente. Ok, turma? Muito bem, nós vamos mostrar aqui, portanto, que o clima é realmente esse fator predominante, tá? E vamos mostrar aqui o primeiro slide. Tá legal, turma? Olha só, nós temos aí, vamos estudar, como eu disse, se der tempo, as paisagens naturais, as florestas e outras formações, tá? Mas nós temos aqui os biomas, turma. Olha aqui esse mapa aqui dos biomas. Eu vou aumentar aqui a imagem, que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Olha só, né? Imagine aqui a floresta equatorial, tá? Uma floresta tropical. Todas esses biomas, savana, tundra, ele vai corresponder a um tipo de clima. Então, nós vamos olhar o mapa abaixo, que é do clima, que é dos biomas, não é isso, turma? Então, o que é que nós vamos perceber, galera? Nós vamos perceber exatamente que há uma coincidência. E essa coincidência é mesmo uma ligação, né? Cada clima, nós temos um tipo de bioma. E cada bioma influencia um determinado tipo de clima também. Ok? Portanto, nós vamos ver aí, olha só,
o mapa dos biomas e agora o mapa dos climas. Observem, turma, né? Esses mapas eles são quase que iguais, eles são coincidentes, porque nós temos agora aqui os climas, né? E cada clima ele vai corresponder a um bioma. E é muito parecido, tá bom? Muito parecido mesmo, ok? Pois bem, turma, vamos continuar e vamos falar, portanto, das paisagens naturais. Nesse caso, a gente começa com as florestas, tá? Opa! Professor, tem aí florestas equatoriais e tropicais, mas não tem nada escrito. Exatamente, tá, turma? Aqui eu vou colocar só os tópicos e vou falar, né, dos detalhes pormenorizados, tá? Nós vamos falar aqui sobre as florestas equatoriais e tropicais. Muito bem. Estão localizadas aonde, pessoal? Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. São áreas o quê? De climas quentes e úmidos. Nós já falamos disso. Tá bom? Nós temos aí, como exemplo, a floresta amazônica na América do Sul, a Mata Atlântica no Brasil, né? Especificamente, a floresta do Congo, na África Central, né? Nós temos uma formação florestal aí que pode chegar a 80 metros de altura, exuberante, realmente muito bonita. Animais de pequeno porte, né? Porque é uma fauna riquíssima, mas os animais são pequenos, porque a floresta é muito densa, muito fechada. Animais grandes não iam conseguir se locomover nessas florestas, tá bom? Os solos são profundos e argilosos, mas é importante a gente perceber que mesmo com esses solos, as florestas dependem principalmente do humus, da matéria orgânica produzida pela própria floresta. Tá? Então, esse humus, essa matéria orgânica que vem das folhas, né, que vem dos galhos, que se incorporam, dos troncos que se incorporam rapidamente ao solo, né, pela decomposição, né, e ali tem muito calor, muita chuva, e logo eles estão decompostos ali, se integrando ao solo, é o responsável pela exuberância da floresta. Tá, turma? Então, o que acontece? O desmatamento, quando se desmata essas florestas equatoriais e tropicais, nós vamos deixar o solo exposto, né? E aí a chuva vem, lava, erode, não é isso, turma? E fica realmente muito complicado, porque o solo se torna muito mais ácido e mais pobre, consequentemente, tá? Portanto, vamos deixar a nossa floresta lá intacta, bonitinha, tá? Tem tantas outras áreas aí que a gente pode explorar. É isso, galera? Muito bem. Então, vamos, pelo menos, ter essa sustentabilidade, tá bom? Tá certo, turma? Olha, outra coisa interessante, a Mata Atlântica, tá? Que é uma floresta tropical fluvial. Fluvial, tá? Floresta tropical fluvial. Porque ela está ali, ela se estendia, né? Hoje ela está bastante deteriorada, desgastada, mas ela se estendia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né? E elas sofrem influência das massas, né, de ar que vem do Atlântico, trazendo aí uma enorme quantidade de chuvas, e por isso elas são conhecidas como rain, né, forest. Tá certo, turma? Tá? Uma floresta que chove bastante mesmo. Tá bom? Tá certo. Eu vou mostrar aqui para vocês, portanto, aqui algumas imagens. Olha só, né? Aqui umas florestas equatorial, floresta, né, no Equador, aqui é a nossa floresta amazônica, só que lá em outro país da América do Sul. Aqui nós temos outra floresta tropical, em Queensland, na Austrália. Tá? Então, observem bastante. Ela é densa, pessoal. Densa, muito densa. Tá? Ela é o que mais, professor? Ela é fechada. Ela é heterogênea. Não é isso, galera? Tá? Ela é perene, porque essas folhas elas vão estar sempre verdes. Tá? Elas não caem durante uma estação. Tá bom? Ela é perene, sim. As folhas são largas para facilitar o quê? A evapotranspiração. Tá bom, galera? Então, nós vamos ver
Agora, tá? As florestas temperadas. Opa, professor, as florestas temperadas. Né? Vamos lá. Olha aqui, nós podemos, turma, tá? Dependendo. Primeiro, vamos localizar essas florestas temperadas. Elas se encontram aonde? Né? Em médias e elevadas temperaturas. Né? Após os trópicos, né? No caso do norte, ao norte do Trópico de Câncer, no sul, né? Nós temos aí as florestas temperadas. Então, latitudes médias e altas. Né? E qual é a característica, turminha? 4 estações bem definidas. Um clima com 4 estações bem definidas. Ótimo. Muito bem. Então, olha, claro, fatores como latitude, né? Latitude, que é a distância em graus, né? De qualquer ponto da Terra até a linha do Equador, e fatores como a continentalidade, ou seja, o fato de estar mais longe da costa, nós vamos ter 2 tipos de florestas temperadas. Tá? As florestas decíduas temperadas, façam essa observação. No livro de vocês está bem dividido, sim, tá? Bem explicitado. Muito bem. Então, essas florestas decíduas já está dizendo, né? Essas folhas vão cair durante uma estação do ano. Tá bom? Então, vamos lá. Situa-se após os trópicos. Né? Então, dentro da zona temperada, elas vão ter uma latitudezinha um pouco menor do que as outras. Né? Do que a outra floresta. Temperada também, que nós vamos já falar. Nós estamos falando das florestas decíduas temperadas. Tá? Onde é que nós encontramos? No leste da América do Norte, tá bom? Nós vamos encontrar no oeste da Europa, né? E em partes da Ásia e da Austrália, tá bom? Eu vou mostrar aqui uma floresta, essa primeira imagem aqui, tá? Essa primeira imagem aqui mais colorida, com mais cores, verdes, alaranjados. Essa daqui é uma floresta temperada decida, caducifólias. O nome já diz tudo, né? Perde as folhas, né? Entre o outono e o inverno. Né? Essas folhas vão enriquecer o solo, né? Com nutrientes, matéria orgânica. E aí o que vai acontecer? Né? Elas vão renascer na primavera. Porque perder essas folhas para que exatamente, né, os galhos, os troncos fiquem, né, com mais nutrientes e renasçam lá na primavera. Tá bom, turma? Os invernos são frios, tá? Os verões são mais moderados e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Tá bom? Então, essas são algumas características das florestas decíduas temperadas. Elas são caducifólias. Tá? 4 estações bem definidas. Então, a proximidade com o oceano, elas estão mais próximas do oceano. Deixa o clima mais ameno no verão. Né? Observem como essas florestas ocorrem mais no hemisfério norte, né? Nós vamos ter o verão, o inverso aqui. Aqui, quando vai ser, aqui no hemisfério sul que eu estou falando, quando vai ser inverno, lá vai ser verão. Tá? E esse verão lá é mais ameno, a temperatura um pouco mais alta. Agora, é bom que se frise também, pessoal, que essas áreas se encontram muito, mas muito degradadas mesmo. Tá bom? Então, eu disse que a continentalidade e a latitude ia definir 2 florestas. Uma, né, uma floresta temperada decida ou decida temperada, isso, e outra floresta temperada pluvial. Opa, professor, essa imagem aqui de árvores mais altas, né, toda em verde aqui, é uma floresta temperada pluvial. Temos elevados índices pluviométricos, tá certo? Florestas temperadas pluviais, por isso esse nome, porque chove mais ainda
do que lá nas florestas decíduas, tá bom? Predomina as coníferas, tá certo? Com folhas verdes perenes. Aí a grande diferenciação. Folhas verdes perenes. Aqui na floresta temperada pluvial, temperada, né, já está dizendo, temperada pluvial, não vai perder folhas durante uma estação do ano. Ok, turma? Então, essas áreas são costeiras do oeste, onde é que nós vamos encontrar áreas costeiras do oeste do Canadá, oeste dos Estados Unidos, no Chile, aqui na América do Sul, no Japão e sudeste da Austrália. Tá bom? Ela é mais característica, portanto, do hemisfério norte, mas nós temos uma parte lá na Austrália que fica no hemisfério sul. Ok, turma? Muito bem, então essas aqui são, portanto, né, as duas florestas temperadas que nós descrevemos, detalhamos. A floresta temperada, floresta decíduas temperadas, ou temperada decíduos, e as florestas temperadas pluviais. Ok, galera? Muito bem. Vamos continuar, portanto, falando, né, da floresta boreal. Tá? Florestas boreais ou de coníferas. Né? Tá aqui, olha, florestas boreais ou de coníferas. Tá certo? Muito bem. Observe que até agora nós estamos falando de florestas. Tá bom? Muito bem. Então, vamos ver aqui alguma imagem da floresta boreal, né? Também conhecida como de coníferas, também conhecido como taiga. Ok? Olha só, um detalhe importante. Onde é que nós vamos encontrar essas florestas? Olha aqui, uma floresta boreal. Tá, turminha? Muito bem. Nós vamos encontrar em latitudes maior do que 50 graus norte. E por que norte, professor? Nós não vamos ter floresta, né, ao sul, no hemisfério sul. Florestas coníferas no hemisfério sul. Tá bom? Nós não vamos ter. Portanto, é interessante que se diga isso, tá? Limita-se com a tundra, ou seja, ela já está numa latitude maior e já está chegando próximo aos polos, onde nós vamos ter uma vegetação de tundra. Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Existe aonde? No Canadá, no Alasca e no extremo norte dos continentes da Europa e da Ásia. Portanto, nada do hemisfério sul nós vamos encontrar aí. Claro, primeiro que boreal significa norte, né? Então, não pode ser no hemisfério sul, tá bom? Tem a forma de cone, pessoal, uma conífera, tá? Por quê? Porque aí, né, quando tem geada, quando tem muita neve, o que vai acontecer? Essa neve, devido a esse formato de cone, ela vai cair nos galhos, mas vai cair no chão, ela não vai reter para quebrar seus galhos. Então, a natureza criou esse artifício, né, em forma de cone. A neve cai aqui e vai dissipando logo para o chão, tá bom? Isso aí é coisa da natureza, perfeita, né? E aí, quem não acredita em Deus, né? Mas vamos deixar esse assunto para depois. Tá, galerinha? Vamos para frente, tá? É uma madeira mole, tá, pessoal? Outra coisa, não renova suas folhagens, ela sempre verde, tá legal? É uma madeira mole, com alto valor de mercado, portanto, ela é muito devastada, tá, turma? E já surge aí alguns grandes projetos de reflorestamento, consciência ambiental lá desses países onde tem essa floresta boreal, né, levam ao reflorestamento, que nós vamos chamar de quê? Silvicultura. Tá bom, pessoal? Muito bem, galerinha. Grande umidade. Então, chove bastante nessa parte das florestas aí boreais, as florestas de coníferas. É um frio intenso. Solo de cor clara, olha o solo. E esse solo ele fica congelado aí até aproximadamente 50 centímetros de profundidade. Né? Não precisa nem ser um gênio para saber que ela é pouco favorável à agricultura, né, galera? Portanto, quando há desmatamento, é por causa da madeira, não para criar novas áreas agrícolas. Tá bom, turma? Muito bem.
Nós falamos, portanto, das florestas, vamos falar de outras formações, as savanas, né? A savana, a gente lembra da África, mas não é só lá, tá, turma? Clima, a savana se caracteriza por ter um clima com duas estações bem definidas, tá? Uma estação seca e uma estação chuvosa. Lembraram de alguma coisa? Sim, do Cerrado brasileiro, né, turma? Daqui a pouco a gente fala. Uma vegetação campestre, né? Formada por ervas e gramíneas, né? Verdes no verão e que secam no inverno, tá bom? Existem também arbustos e árvores esparsas, tá? Ou seja, espalhadas. A savana é bem aberta, por isso que, turma, nós vamos ter aí animais maiores. Por quê? Porque é mais fácil deles se locomoverem, tá bom? Outra coisa, são xeromórficas, tá legal? Xeromórficas, por quê? Porque tem plantas que se adaptam ao período seco, né? Folhas pequenas, para não perder umidade, casca grossa, poucas folhas, galhos e troncos retorcidos, né? Por exemplo, a acácia, a corticeira, o baobá, tá? Onde é que nós temos, pessoal, essas savanas? Na África. Isso, galera, na África, mas também na Austrália. 25% do território australiano é savana, tá bom, pessoal? Né? E lá, principalmente, no mês de maio a outubro, devido à baixa umidade do ar, existem muitos incêndios, alguns naturais, né? E outros, eu acho que a maioria provocados mesmo por acidentes ou até por maldade. Tá? Na América Latina, nós temos savanas, tá, turma? Na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia. No Brasil, nós temos o cerrado. Professor, não é a mesma coisa? Não. Todas as características que eu falei agora há pouco, né, são também do cerrado. Mas a diferença do cerrado é que o cerrado tem um solo muito, mas muito ácido. Ok, galera? Essa é a diferença. Muita gente fala, a savana brasileira. Não, cerrado. Ok? Tem muito a ver, são muito parecidas, mas o cerrado aqui, nós vamos ter essa diferença que é a acidez do solo. Outras formações não florestais que se destacam, os campos limpos, né, turma? Que fica nas zonas temperadas subúmidas, né? Pois bem, tem sempre, nesses campos, nós temos sempre uma estação desfavorável, ou muito seca, ou muito fria, tá? Olha a característica aí. Vegetação rasteira, né? E eu vou mostrar aqui, vegetação rasteira. Aqui nós temos uma savana, tá legal? Né? Aqui nós temos do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, né? Nós vamos ter aqui um campo, tá? Um campo limpo, por sinal, tá certo? Mas podem aparecer algumas árvores nesse campo, tá bom? Onde é que aparece, galera? Essa vegetação rasteira, gramínea, ou seja, um pasto natural até, nas planícies centrais dos Estados Unidos, no centro-sul do Canadá, nos pampas platinos, né? Então, aparece no Rio Grande do Sul, né? No sul do Brasil, na Europa Oriental, né? Nós temos aí a versão chamada lá de estepe, né? Vegetação herbácea que floresce na primavera. O solo tem reduzida lixiviação, ou seja, né? Porque tem a presença da grama, né? Essas gramíneas, aí a água bate, ela vai se infiltrar. E isso naturalmente, né, turma? Nós sabemos que a ação do homem modifica esse quesito aí. Presença de humus, né? E cultura, ela é muito apropriada à cultura de cereais, tá bom? E aqui do outro lado, do meu lado direito, né? Nós vamos ter o quê, turma? Nós vamos ter aqui uma vegetação mediterrânea, que a principal é maquites e garrigues, né? Pois bem, é comum em regiões com verões quentes e secos. Isso, verões quentes e secos, tá? E lá, justamente no verão, por ser seco, também é muito propício o aparecimento de incêndios nessas áreas, tá? Aparece onde? A gente pensa que é só próximo ali do mar Mediterrâneo. Não. Na Califórnia, nos Estados Unidos,
parte do México, no sul da Austrália, tá? Floresta mediterrânea no sul da Austrália. E nas costas do mar Mediterrâneo, que é o mais característico do globo, no sul da Europa e no norte da África, onde está ali, banhado pelo mar Mediterrâneo. Plantas com folhas grossas e árvores de porte médio. Tá? Como eu já falei, maquis e garregos são bem característicos da floresta mediterrânea. Incêndio, já falei, devido à baixa umidade. Tá bom, turma? Portanto, nós falamos aí das formações florestais e nós vamos, portanto, continuar com paisagens naturais 2. Tá, turma? Já vou mudando o slide aqui. Tá certo? Olha, aqui vai ser bem breve. Eu vou aumentar a imagem. Novamente, aqui nós temos clima, e vocês já viram, não vou mostrar mais. As áreas polares. Sim, professor. Quais são as características? As áreas polares, nós sabemos, né, turma? Apresentam um clima frio, ou até um clima polar mesmo. E os solos ficam cobertos por uma camada de neve durante mais da metade do ano. Os solos se congelam, que nós chamamos de permafrost. Tá? A vegetação típica da área polar, a tundra. E aí eu quero dizer para vocês, vegetação do Ártico, ao norte. No sul não temos tundra, tá bom? Bom, foi noticiado aí que nas áreas polares havia uma rarefação, ou seja, um buraco maior na camada de ozônio. Isso, essas boas notícias estão chegando agora, que esses buracos estão diminuindo, né? Mas a natureza ela é assim, uma hora aumenta, outra hora diminui, isso depende muito da ação do homem. Claro, essas áreas polares são responsáveis pelas correntes frias, elas se originam. As áreas polares, pessoal, são bastante importantes para o equilíbrio climático do planeta. Tá? As massas de ar de lá, dos polos, principalmente as correntes marítimas, tá? Elas são fundamentais para o equilíbrio climático do planeta. Nem temperaturas congelantes, na maior parte do globo, e nem um calor extremo. Né? Muito bem. Tá? E por que essa paisagem natural ela tem tanta importância? Tá, pessoal? Uma importância, inclusive, geopolítica. Ok? Geopolítica, professor, não entendi. Sim. Por quê? Porque se supõe, os estudos já comprovam que existem grandes reservas, principalmente de petróleo, de gás, nessas áreas polares. Né? E aí cresce a cobiça de alguns países. E a gente não pode, em nome dessa exploração de recursos naturais, deteriorar, acabar com essa calota de gelo, tanto no hemisfério ártico como antártico. Tá bom, turma? Pois muito bem. O processo de circulação das massas de ar, os ventos e as correntes marítimas que partem dos polos em direção às áreas tropicais são responsáveis pela regulação do planeta. Eu falei aqui. Tá? É uma paisagem bastante vulnerável, como eu disse a vocês. Os pesquisadores apontam alguns impactos causados principalmente pela ação do homem. Tá? Observe que o hemisfério norte, tá? Ele é mais povoado, né? Enquanto que o hemisfério lá no sul, na Antártica, no Ártico, os continentes chegam bem próximos, portanto, nós temos uma presença maior e uma atividade maior de humanos. Já na Antártica, não, é um pouco mais isolado. Né? Do sul da América do Sul até chegar lá, nós vamos aí quase 1.000 quilômetros. Tá bom? Nós temos outra paisagem interessante, tá, pessoal? Não, ainda falando das áreas polares. No Ártico, por exemplo. No Ártico, nós observamos elevação do índice de poluição, como eu disse, a presença do homem é maior lá no Ártico, no norte. Recuo das calotas polares, recuo do gelo, e a acidificação dos oceanos. Isso tudo pela ação do homem. Muito bem, turma. O que é que nós vamos falar além dessas áreas polares? Nós vamos falar também, olha aqui, a tundra, galera. Pode chegar a 1 metro, tá, turminha? Pode chegar a 1 metro, mas
ela é muito baixinha, também é uma das responsáveis pelo efeito estufa. Por quê? Porque ela passa parte do ano sob o gelo, né? Quando há um degelo, quando aumenta a temperatura, especialmente no verão, ela joga para a atmosfera uma grande quantidade de gases do efeito estufa, tá? Metano e assim por diante. Tá, turminha? Portanto, está aí a tundra, tá? Olha aqui, na Antártica, como eu disse, né? É uma porção do continente mais isolada, mas nós temos lá estações de pesquisa, tá bom? O Brasil, inclusive, tem lá uma base, Comandante Ferraz. Olha os pinguins aqui, tá, pessoal? Também na região antártica. No norte, no Ártico, não tem pinguins, tá, turminha? Tá? Lá tem tundra. No Antártica não tem tundra. Mas no sul, nós vamos ter pinguins. E lá no norte, nós não vamos encontrar, né? No Ártico. Muito bem. Áreas desérticas, né, turma? Opa, professor, todo mundo sabe o que é um deserto. Ah, é? Vamos ver. Pluviosidade, claro, mínima, né, galera? Se é deserto, é porque chove muito pouco. A vegetação desértica. Qual é essa vegetação desértica, né, pessoal? Claro que o clima vai ser o quê? Quente. E também, em alguns desertos, vai ter uma amplitude térmica muito maior. Eu vou já explicar sobre isso aqui, tá bom? A vegetação desértica, geralmente, é lógico, um deserto não vamos ter uma formação florestal. Nós vamos ter ali cactos, tá bom? As cactáceas predominam, né? Ou seja, os caules são recobertos por uma camada de cera para não perder umidade, né? E assim, tem longas raízes para chegar mais ao fundo, né? São xeromórficas, tá bom? Essa vegetação, por quê? Porque se caracteriza, né? Por se adaptar a um ambiente seco. Outra coisa, tá? Nós vamos ter o que mais? Ausência de folhas. As folhas são substituídas por espinhos, né, turma? Né? Justamente para manter a pouca umidade que lhe é oferecida. Amplitude térmica. Alguns desertos, como o Saara, por exemplo, tá, galera? Atenção, olha, o Saara tem uma amplitude térmica muito grande. Então, quando alguém disser assim, lá no Saara é muito quente, é o lugar mais quente do mundo. Opa! De dia, é um dos locais mais quentes do mundo. À noite, não. À noite, a temperatura chega a cair próximo a zero, às vezes até abaixo de zero. Por quê? Claro, não tem umidade, não tem chuva, não tem nuvens. Portanto, ela vai se esquentar muito rápido durante o dia e à noite ela vai se esfriar rapidamente também. Tá ok, turma? Agora, eu preciso explicar para vocês, tá? Isso eu estou falando do deserto quente. E um deserto frio, como Atacama, né? Aqui no Chile, na América do Sul, as temperaturas são abaixo, né? Não chega aí a 50 graus. Não, é um deserto, mas as temperaturas são baixas, tá bom? Geralmente o ar é seco e frio nesses desertos frios, como o Atacama. Secos porque não chove, né? Lógico. Muito bem, nas áreas polares também, nas montanhas, a vegetação coexiste junto à presença do gelo. Mas vamos já falar disso. Processo de formação do deserto. Tá bom? Eu queria mostrar para vocês. Olha, primeiro desses processos, como é a formação do deserto. Há os ventos contralísios. Olha, turma, eu vou explicar aqui de maneira bem. Os ventos alísios sopram do Trópico de Câncer de Capricórnio em direção à linha do Equador, levando muita umidade e despejando muita água, precipitando muito nessa região. No retorno, eles são chamados de contralísios. Como choveu tudo aqui, eles voltam seco, dando origem aos desertos, né? Esses desertos eles são formados pelos ventos contralísios, se localizam ali próximo dos trópicos. Daí, o Saara é um exemplo desses desertos formados aí pelos ventos contralísios. Tá bom? Outro, né? Os desertos costeiros, como, por exemplo, o Atacama, na América do Sul, o deserto da Namíbia, costeiros. Por quê? Porque eles ficam em áreas costeiras, né, próximo ao mar, influenciados por correntes frias. Essas correntes frias,
né? Quando formam chuva, chove tudo no oceano, não chega a penetrar no continente. Portanto, esses desertos eles vão ter uma temperatura mais baixa, mas em compensação não chove, tá? O Atacama é considerado o deserto mais seco do mundo. Lá já passou 100 anos, um século, sem cair uma gotinha de água, tá, pessoal? Um copo normal, tá? Um copinho desses americanos é mais ou menos a média que chove em um ano, tá certo? Lá no Atacama. Perfeito, pessoal? Muito bem. Ótimo. Isso influenciado pelas correntes marítimas, e aí também nós temos um conjunto aí, correntes com a latitude desses locais. Outro, nós temos aí o deserto de monções. Olha, pessoal, as áreas que são influenciadas por monções, né? São ventos que sopram lá do oceano para o continente. Trazem quantidade de água absurda. Professor, e como é que as monções formam deserto? Só que essas monções, elas chegam até em um determinado local. Para frente vai ter o quê? Não chove mais, vai ficar seco. Qual é o exemplo, professor? Tá? O deserto do Rajastão, na Índia, e o deserto de Thar, no Paquistão. Tá? São formados aí pelas monções, tá? Ou seja, a diferença de temperatura entre o continente e o oceano. Durante uma época, as massas de ar se deslocam do continente para o oceano e, durante outra, do oceano para o continente. Essas, principalmente, levam muita umidade para o continente e chove bastante por onde ela atinge, mas ela não vai atingir muito ao interior do continente, tá bom? Criando aí áreas desérticas, tá? E nós temos os desertos de latitude média, tá? De latitude média, que vão ali de 30 a 50 graus norte. Preste atenção, no norte, no hemisfério norte. São áreas de baixa pressão que desfavorece a formação de nuvens e a concentração de umidade, tá? Área de baixa pressão, tá? Então, não favorece aí a formação de nuvens e nem a concentração. Os invernos são frios com baixo índice anual de pluviosidade. Claro, o deserto chove pouco. O deserto de Sonora, né, entre o México e os Estados Unidos, é um grande exemplo. E o de Tanger, né, na China, ou Tanger. Eu já ouvi as duas formas. Então, esse deserto de Tanger e o de Sonora são exemplos desse deserto de latitude. E, por fim, olha só, por fim aqui, estou falando da formação dos desertos. Nós temos os desertos polares. Tá? Já deu muita polêmica, muita discussão, porque, mas lá tem gelo. Sim, mas não é em estado líquido, é em estado sólido. Portanto, né, os estudiosos consideram as áreas polares também como grandes desertos, porque a precipitação é muito pequena. A quantidade de chuvas é muito pequena. E é uma das características, portanto, tá, de uma região desértica. Pois bem, aí nós vamos ver o quê? As áreas semidesérticas, né? Ou semiáridas, representa a transição das savanas para os desertos, tá certo? Nós temos aqui a savana, logo nós vamos ter aí os desertos, onde predomina uma vegetação rasteira, de gramínea, de espécie e ervas baixas, conhecido como estepe semiárida. Então, entre a savana e o deserto, nós vamos ter aí as estepes, tá certo, turma? Tá? As estepes, que é conhecido como estepe semiárida. Atenção, nós podemos fazer uma associação entre savana e cerrado, mas nós não podemos fazer entre estepe e caatinga. A caatinga é única, só existe aqui no Brasil. A nossa caatinga é patrimônio, porque, além de ser exuberante, a flora, a fauna, e quando chove, então, aquele verde-limão, vocês sabem que eu já tenho meu bioma preferido, né, turma? Por ser nordestino, obviamente. E, muito bem,
Pessoal, e as questões ambientais? O que é que nós podemos dizer, pessoal? Que as florestas elas têm um papel importante, né? Elas têm um papel muito importante. Olha aqui, as imagens mostrando para vocês aí, né? Uma região desértica. Tá? Porém, nós também temos deserto de clima frio, né? Muitos desertos de clima frio, tá certo? Olha aqui, Atacama é um deserto costeiro, como eu já disse para vocês, já expliquei a formação, tá certo? Então, vamos lá. As florestas têm um papel importante para o controle da umidade, da temperatura, não é isso, galera? O desmatamento vai perder aí esse equilíbrio de umidade, né? Vai perder também esse equilíbrio nas temperaturas, além de que, né, as florestas absorvem muito CO2, né? E quando se desmata, esse CO2 ele não vai ser absorvido, obviamente. Além de que, quando se desmata, se queima e emite mais ainda, né, poluição e gases. Isso? Os solos desprotegidos, tá, pessoal, causam erosão, tá? E remove parte do solo que seria aproveitado pela agricultura. Quando os solos se tornam improdutivos, né? Aí passamos, às vezes, por um processo de desertificação e perde a fertilidade, tá bom? Outra coisa, né? Quando nós alteramos aí as florestas, principalmente, quando nós derrubamos, queimamos, vai afetar a biodiversidade, né, turma? Né? Vai romper o equilíbrio natural, causando danos irreversíveis, muitas das vezes, ao ecossistema local. Tá? Pois bem, nós temos aí, né, uma área chamada de Sahel, outros chamam de Sahel, né, na África, que é uma ampliação da área desértica. Ou seja, nós temos o Saara, o Sahel e o deserto, a tendência é que esse deserto do Saara avance cada vez mais ali no Sahel, formando um deserto cada vez maior. Nós temos também outra área desértica aumentando, né, em ampliação, que é o deserto de Gobi, na China. Tá? Portanto, era isso, turma. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês assistam, né? Voltem, assistam de novo e acompanhem pelo livro. Tá bom, turma? Um abraço, todos fiquem com Deus. Ok?